Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo, com a aula 20, na qual nós trataremos sobre entalpia em processos com mudança de fase e também sobre entalpia de reação. Isso dá continuidade, né, ao que nós vimos na aula anterior, na aula 19, onde eu mostrei para vocês, expliquei sobre uma variável e um parâmetro que é muito utilizado no balanço de energia, que é a entalpia, que digamos que seria uma forma também de medir a energia de uma certa quantidade de massa, diretamente relacionada à energia interna, tá certo? Ou seja, H igual a U mais PV, tá certo? Onde U seria a energia interna, H a entalpia, e o produto PV, a variação de energia associada à variação de pressão e volume, que para um sistema fechado corresponderia a um trabalho de expansão-compressão, e para um sistema de escoamento seria o trabalho de escoamento do fluido ao entrar e sair desse sistema. Vimos, né, comentei um pouco a respeito das formas de entalpia, que isso pode ser bem variável de sistema para sistema e de caso para caso, depende dos fenômenos de transformações físico-química que nós temos ocorrendo sobre esse sistema, e mostrei como fazer o cálculo da variação de entalpia em processos onde há variação de temperatura sem mudança de fase, tá certo? Que seria um caso de aquecimento ou resfriamento, que para curtos intervalos de tempo nós levamos em consideração, então, o calor específico, e de forma mais específica ainda, né, o calor específico, a pressão constante, que é o que ocorre, o que acontece na maioria dos processos químicos, e que também nós podemos, em um intervalo grande de temperatura, essa propriedade ser função da temperatura. E nesses casos, então, nós precisamos considerar o CP como função de temperatura em uma tabela de CP, eu mostrei para vocês, para integrar para a determinação da variação de temperatura, né, na integral de CP dt, no intervalo de temperatura que a gente está avaliando a variação de temperatura do sistema. E hoje nós daremos continuidade com alguns casos distintos, tá bem? Tá aqui. Bem, nós veremos, então, caso onde há mudança de fase, tá certo? Porque em processos onde há mudança de fase, nós precisamos considerar a entalpia de variação de fase, tá certo? Porque há energia envolvida na passagem de uma fase para outra, e isso a gente pode observar e verificar, né, para compostos ou para misturas nos diagramas que nós conhecemos como diagrama de fases, e também veremos como o que é e como realizar o cálculo da entalpia de reação, tá certo? Que é determinada a partir da entalpia de formação padrão dos compostos envolvidos em uma reação química, e com isso, então, essa entalpia de reação ela vai ser utilizada mais adiante na hora em que nós formos ver balanços de energia com reação química, tá certo? Mas, como nós estamos vendo entalpia agora, nós veremos, então, as principais e as formas necessárias de variação de entalpia para processos químicos. Bem, então vamos lá. Esse diagrama, né, representa, né, um diagrama clássico que nós chamamos de diagrama de fases, que indica as fases de um composto puro, tá certo? Com a pressão variando, né, em função da temperatura. Bem, então nós podemos verificar que aqui a gente representa e consegue determinar a fase em que um composto está de acordo com a sua condição de temperatura e pressão, tá certo? Então, dado um estado de temperatura e pressão, se a gente tem um diagrama de fases, a gente pode verificar a fase em que o composto se encontra, ou se a gente não conhece, né, experimentalmente você pode variando vários, né, realizando vários experimentos, variando a temperatura e a pressão, para caracterizar e montar o diagrama de fases do composto que você quer analisar. Então, ele é muito importante porque ele delimita as regiões, de acordo com os estados de temperatura e pressão, em que nós temos as fases sólido, líquido e vapor, tá bem? Ou ainda, além dessas fases, uma fase, um estado que nós consideramos de estado supercrítico. Bem, então, nesse diagrama de fases,
nós podemos perceber que qualquer mudança para um intervalo de temperatura ou pressão que ocorra dentro de uma região onde não há uma transição de fase, digamos assim, a variação de energia associada a esse processo, ocorrendo dentro de uma região de única fase, pode ser calculado a partir da expressão que nós vimos na aula anterior, da variação de entalpia como função, né, da integral de CP/dt no intervalo de temperatura que estamos analisando, tá certo? Isso considerando pressão constante, então daí nós teremos a integral de CP/dt. Caso a pressão varie, e daí é um caso que vocês vão ver mais adiante lá em termodinâmica, nós não utilizamos CP, nós podemos utilizar CV, que seria o calor específico a volume constante, tá certo? E aí a pressão pode estar variando, e há outras formas de calcular a entalpia de acordo com as funções de estado, que são estudadas a fundo e vistas, né, na disciplina de termodinâmica. Mas, enfim, então, quando nós temos aqui um diagrama, estamos trabalhando, calculando a variação de entalpia, a pressão constante em uma região, a gente pode fazer como nós vimos na aula anterior. Porém, quando nós cruzarmos as linhas das regiões, aquela expressão, apenas ela, não pode ser considerada para o cálculo da variação de entalpia. Bem? Então, nós precisamos ver qual é a mudança de fase e usar uma expressão apropriada para isso. Também nós veremos algumas expressões hoje. E aqui, só comentando novamente, existe um ponto, né, uma temperatura, um estado, né, que é a combinação de uma temperatura com uma pressão, e nós chamamos esse estado, esse ponto de ponto crítico do diagrama de fases, que combina a temperatura crítica com a pressão crítica de uma substância, que a partir dele não há uma definição bem clara, nem em relação ao comportamento, nem em relação às propriedades, se um composto se comporta como líquido ou como vapor. E nesse estado nós dizemos, então, que o composto está no estado de fluido supercrítico, tá certo? Ele é um fluido porque ele consegue realizar escoamento, né, como um líquido ou um vapor, e no estado supercrítico porque excede a temperatura e a pressão crítica definidas para determinado composto. E esse ponto ele é característico e específico de cada substância, tá bem? Vamos ver esse diagrama agora um pouco mais detalhado, com algumas transições de estados e o que a gente deveria considerar para o cálculo da variação de entalpia para determinadas transformações. Aqui. Bem, então tá, esse é um diagrama de fases, como o que nós vimos ali anteriormente, tá certo? E nesse diagrama de fases, né, vejam aqui que a gente tem algumas linhas que indicam algumas transformações. Por exemplo, uma transformação do ponto A até o ponto C, a pressão constante, né, que ocorreria aqui, a variação de entalpia nesse processo deve ser a variação de entalpia de A até B, que se dá por uma variação de entalpia com variação de temperatura, mais a entalpia de vaporização, tá certo? Que é a energia necessária para vaporizar o componente nessa temperatura, também, mais a entalpia de variação de temperatura do ponto B até C, tá certo? Então, por exemplo, né, indica aqui que a gente tem uma variação de entalpia aqui que não é determinada da forma de integral de CP/dt que nós vimos anteriormente. Se nós temos um processo, por exemplo, que ele é dirigido de C até D, nós poderíamos ver, então, que nós temos uma variação de entalpia relacionada à variação de temperatura de F até E, certo? Com o CP do vapor, mais uma entalpia de condensação, que ela é equivalente à entalpia de vaporização num dado estado, né, mas com sinal negativo, né, porque está indicando, nesse caso aqui, que a gente está retirando energia e não fornecendo, mais a variação de entalpia de resfriamento de E até D, tá certo? Então, vejam que sempre que o processo cruza uma das linhas do diagrama de fases, nós precisamos considerar a entalpia de transição de fase, tá certo? Mesmo no estado sólido, por exemplo, aqui no trajeto de L até O, nós teríamos a variação de entalpia na fase sólida, de L até M, mais a variação de entalpia de liquefação, aqui para passar do estado sólido para o estado líquido, mais a variação de entalpia de aquecimento de M até N, com o CP do líquido, mais a variação de entalpia de vaporização, e mais a variação de entalpia de aquecimento de N até O, com o CP do vapor,
por exemplo, tá certo? E quando nós dizemos que nós estamos trabalhando com um composto na condição de saturação, que seria na condição sobre a linha de equilíbrio líquido-vapor da substância, né, que é entre a transição de fase, nós dizemos que nós estamos na condição de saturação, tá certo? Então, qualquer vapor ou qualquer líquido contido no equilíbrio sobre essa linha é chamado de líquido saturado ou vapor saturado. E se nós estamos em uma região acima dessa linha, qualquer região aqui em cima nós já temos vapor na forma de vapor superaquecido e líquido na forma de líquido subresfriado. É só uma diferença de nomenclatura, né, para diferenciar aqui o estado de equilíbrio de outros estados, porque isso é importante, né, para que a gente conheça e saiba qual variação de entalpia considerar. Se eu já estou na condição de saturação e vou passar para outra fase, eu não preciso considerar a variação de entalpia, de variação de temperatura no estado original, certo? Apenas a variação de entalpia de transição de fase, mais a variação de entalpia que pode ocorrer na outra fase. Bem, e o cálculo da entalpia para a transição de fase, também, digamos assim, não há uma correlação exata que é válida universalmente para todos os compostos ou misturas para o cálculo dessa variação de entalpia, tá certo? Por exemplo, eu trouxe aqui algumas equações, alguns modelos que o Himmelblau traz para o cálculo de variação de entalpia de vaporização de alguns compostos, tá certo? E daí a gente precisa consultar na literatura para quais compostos essas equações são válidas e fazem uma boa predição da variação de entalpia de vaporização, tá certo? E as equações clássicas aqui são a equação de Shen, tá certo? Onde a variação de entalpia de vaporização, né, ou seja, do processo de transição de fase, da fase líquida para a fase vapor, e se eu quisesse saber da condensação, né, que seria da fase vapor para a fase líquida, simplesmente seria menos a entalpia de vaporização, tá certo? A mesma energia que eu preciso para vaporizar é a energia que eu preciso remover para condensar. Bem, então, mas matematicamente, em um balanço de energia, isso é expresso com o sinal inverso. É função de alguns parâmetros que são próprios de cada componente, tá? De cada substância. Por exemplo, aqui R é a constante dos gases, certo? Nesse caso aqui, então, faz até um certo sentido, tá? Aqui no nosso modelo, porque é uma entalpia de vaporização, tá passando para a fase gasosa, certo? A partir da fase líquida. E alguns parâmetros, como, por exemplo, TB, TC e PC. O que seriam esses parâmetros? Esses parâmetros, né, representam algumas condições específicas do diagrama de fase de cada substância, tá certo? TC é a temperatura crítica da substância, e PC é a pressão crítica da substância, tá certo? Ou seja, a pressão e temperatura, né, o par conjugado temperatura e pressão do ponto crítico da substância, tá certo? Que é aquele ponto que eu acabei de comentar, que acima dele nós temos uma condição supercrítica, e também da variável TB, que representa a temperatura normal de ebulição, de vaporização de um determinado composto, tá certo? Ou seja, em qual temperatura ele vaporiza, né, nas condições normais de temperatura e pressão na CNTP, tá bem? E a equação de Riedel também, ela também considera esses mesmos parâmetros, né, vejam, pressão crítica, temperatura crítica e temperatura normal de ebulição, de vaporização, para fazer o cálculo da variação de entalpia de transição de fase, tá bem? E onde nós obtemos esses parâmetros e esses compostos, os valores, né, para esses parâmetros para os compostos que nós queremos avaliar a variação de entalpia? Nós podemos pegar, por exemplo, apêndices e livros termodinâmicos que trazem para a gente essas informações, porque esses são valores universais e constantes para cada uma das substâncias. Tá certo? Então, são conduzidos experimentos para construção do diagrama de fases de vários compostos e catalogados, né, e tabelados esses parâmetros de temperatura crítica, pressão crítica e temperatura normal, né, ou temperatura de ebulição. Algumas nomenclaturas trazem como TN, algumas trazem como TB, tá certo? E que vem no apêndice de alguns livros de termodinâmica. Até algum tempo atrás vinha no livro do Himmelblau também, eu procurei na nossa versão online, lá não achei
esse apêndice, tá, das propriedades de compostos puros, mas eu peguei um outro livro, no de termodinâmica, e coloquei para vocês à disposição lá no Moodle também, certo? Então, nós podemos obter desse apêndice as propriedades de temperatura crítica, pressão crítica e temperatura normal de vaporização nas condições normais de temperatura e pressão. E tem alguns outros parâmetros, volume crítico, fator de compressibilidade crítico e fator acêntrico, que são propriedades que vocês estudarão mais adiante também só lá na termodinâmica. Então, conhecido esses parâmetros para um composto, a gente consegue utilizar aqui as nossas correlações, né, por exemplo, de Shen e de Riddle, para determinação da entalpia de vaporização. Além dessas outras duas correlações, nós temos uma correlação, né, a equação de Watson, que pode ser utilizada para determinar a entalpia de vaporização em uma temperatura, desde que nós conheçamos a entalpia de vaporização em uma outra temperatura, tá certo? Porque lembrem que a gente pode ter diferentes condições de vaporização também em função da pressão, tá certo? Então, se a pressão muda, né, a entalpia de vaporização em outra temperatura também vai ser outra. Mas a gente pode correlacionar com a equação de Watson. Por exemplo, se nós conhecemos aqui a entalpia de vaporização a uma determinada temperatura TR1, e nós queremos saber em uma outra temperatura TR2, em função de um outro estado de pressão, nós podemos daí calcular, né, qual seria essa variação de entalpia de vaporização para essa outra temperatura, tá certo? Utilizando, por exemplo, a correlação de Watson. E todas essas correlações, esses modelos, eles são válidos para quando nós trabalhamos com a temperatura em Kelvin, pressão em atm, e o valor que nós vamos obter de variação de entalpia, vejam, é a entalpia específica molar, tá certo? É a entalpia dada em quilojoules por mol da substância que está vaporizando. Se a gente quer daí saber a energia total que foi necessário fornecer para vaporizar ou para condensar o composto, a gente precisa multiplicar pelo número de mols que foram vaporizados ou condensados. Bem, para a gente entender um pouquinho aqui, apenas uma aplicação, um exemplo, né, do Rimabló para o cálculo da entalpia de variação de fase, conhecidos os parâmetros de um composto, tá certo? Vamos aqui dar uma olhada nas informações, ou como nós poderíamos obter, e utilizar uma correlação dessas, por exemplo, para obter essa variação de entalpia. Usei a equação de Shen para estimar o calor de vaporização da acetona no seu ponto normal de ebulição em quilojoules por mol, certo? Então, vejam que aqui nós temos, a partir do apêndice de propriedades, nós podemos obter a temperatura normal de ebulição, a temperatura crítica e a pressão crítica, tá certo? Voltando aqui para o apêndice, né, eu poderia procurar aqui a acetona e olhar a temperatura, né, em Kelvin aqui, né, temperatura crítica 508 Kelvin, a pressão 47 atm e a temperatura normal de ebulição 329,4, certo? O Rimabló colocou 329,8, ele deve ter pego de alguma outra referência que tinha um valor bem próximo ou parecido. Bem, mas são os valores que nós obtemos, então, a partir desse apêndice de propriedades, certo? Eu coloquei o apêndice também lá no Moodle para vocês consultarem quando vocês precisarem determinar uma variação de entalpia de vaporização, por exemplo. Bem, então isso é uma substituição direta de valores para os parâmetros que a gente tem, que a gente conhece, tá certo? Então, olhamos aqui na equação de Shen, precisamos, né, dessas três variáveis, temperatura crítica, pressão crítica e temperatura normal de ebulição, e a constante dos gases. E substituindo esses valores, né, com as unidades coerentes, por exemplo, a constante dos gases aqui em unidades compatíveis, né, de kJ por grama mol Kelvin, podemos, então, realizar os cálculos também com a pressão e temperatura nas condições aqui que são utilizadas para esses modelos, Kelvin e atm, então, tudo certo, para determinar a variação de entalpia de vaporização da acetona em condições normais. E temos aqui, então, que a variação de entalpia corresponde a 30,0 kJ por mol, tá certo? E aqui o Rimabló apresenta, então, isso como um erro insignificante, né, sendo uma boa predição esse modelo, porque experimentalmente, de acordo com a literatura e com, né, dados de pesquisadores que mediram isso de maneira experimental,
o valor experimental corresponde a 30,2 kJ por mol. Então, é um erro bem pequeno e a equação ela permite fazer uma boa predição da entalpia de vaporização dos compostos, desde que a gente conheça, né, os parâmetros críticos desses compostos. Então, por exemplo, se eu quisesse saber, né, aqui em um diagrama de fases, a variação de entalpia da acetona do ponto A até o ponto C, eu deveria calcular a variação de entalpia da acetona de A até B, em função do Cp da acetona líquido, tá certo? Integrando de Cp dt de A até B, da temperatura em A até a temperatura em B, utilizando o Cp variável, né, em uma tabela de Cp, como eu mostrei na aula anterior, mais essa entalpia de vaporização que nós calculamos ali, tá certo? Com a equação de Shen, por exemplo, mais a variação de entalpia da acetona de B até C por aquecimento, tá certo? Com a integral de Cp dt, porém com o Cp da acetona vapor, que é diferente do Cp da acetona líquida, certo? Lembra lá na tabela de Cp, eu mostrei que alguns compostos, né, na tabela, nós temos o Cp para cada uma das fases distintas. Bem, por isso é importante, né, quando a gente tem um processo de transição de fase, calcular a entalpia de vaporização ou de condensação. E nós temos também outras correlações na literatura e temos também algumas tabelas que trazem já os valores de entalpia de vaporização para uma grande quantidade de compostos. Mais adiante nós trabalharemos com a tabela de vapor, que traz a entalpia de vaporização da água em várias condições de temperatura e pressão, certo? Mas isso veremos nas aulas da semana que vem. Bem, além da entalpia de vaporização, né, se em um sistema ocorre uma reação química, nós precisamos também considerar a entalpia de reação, tá certo? Porque a reação em si, né, e a interação dos compostos, dos átomos e das moléculas para a geração de novos compostos, por meio da reação, podem necessitar de energia ou liberar energia, tá certo? E isso caracteriza aquilo que nós classificamos para as reações como reações endotérmicas ou exotérmicas. Tá bem? Até que, então, na fisicoquímica ou em outras literaturas, nós conhecemos isso como calor de reação, mas aqui para nós, para os nossos balanços de energia e de acordo com as grandezas que nós estudamos para realizar esse balanço, nós chamamos de entalpia de reação, tá certo? E ela é determinada, então, em função do número de mols que reagem e dos compostos que estão reagindo, tá certo? Para que a gente possa calcular a entalpia de reação, nós precisamos conhecer a entalpia padrão de reação, tá certo? E a entalpia padrão de reação é a entalpia de reação na condição padrão que nós definimos como 25 graus Celsius e 1 atm, tá certo? Então, a entalpia padrão de reação é o nome dado ao calor de reação quando quantidades estequiométricas de reagentes no estado padrão reagem completamente para produzir também no estado padrão os produtos dessa reação, tá certo? Então, vejam aqui alguns detalhes, né? As quantidades têm que ser estequiométricas, ou seja, nossa reação está balanceada, essa é uma consideração, e que eles reagem completamente, então, considerando uma conversão igual a 1, tá certo? Né? Igual a 100%, né? Um F igual a 1. Então, essa é a condição para a estimativa da entalpia padrão de reação. E ela é necessária para que nós possamos, então, depois conhecer a entalpia de reação em outras temperaturas, tá certo? Que não sejam aqui a temperatura de 25 graus Celsius. Então, por isso, né, de acordo com a nossa nomenclatura aqui, não confundam o símbolo da entalpia padrão de reação, que é esse ΔH, né, para reação, e o meu lado traz RXN, para diferenciar da entalpia de mudança de fase, da entalpia de aquecimento e resfriamento, com essa bolinha aqui em cima, então, indicando que essa aqui é a entalpia de reação padrão, tá bem? Ou seja, 25 graus Celsius. Com o símbolo mais geral da entalpia de reação, que é o mesmo, porém sem essa bolinha, tá certo? Então, quando nós identificamos aqui com a bolinha, nós estamos se referindo à condição padrão. E quando nós estamos representando sem a bolinha, nós estamos se referindo a outra temperatura, e daí a gente tem que especificar, né, e o problema, o balanço de energia, tem que
indicar qual é a temperatura que está sendo considerada a reação, em que temperatura a reação ocorre, e naquela temperatura a variação de entalpia é equivalente à variação de entalpia de reação não padrão, né, nessa outra condição, que se aplica a um processo em que uma reação ocorre sob quaisquer condições, com qualquer quantidade de reagentes e de produtos. Também daí basta a gente multiplicar pelas quantidades de mols que a gente tem reagindo, e também, de acordo com a extensão de reação, como eu vou mostrar a seguir, a gente pode também calcular qual é a energia de fato gerada, mesmo também em casos onde a reação não ocorre 100%, não ocorre completamente, né, com 100% de conversão. Bem, para a gente entender um pouquinho, então, aqui como que a gente faz esse cálculo, né, para uma reação completa, primeiro aqui considerando 100% de conversão, tá, e depois a gente vai ver para o caso parcial, que é 100%, em que não é 100% de conversão. No caso da reação completa, a variação de entalpia padrão, tá certo? É a diferença entre a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes, tá certo? E o que representa essa entalpia de formação? Essa entalpia de formação representa a energia necessária, né, a energia que o composto, né, uma dada quantidade molar do composto possui, uma vez que essa molécula já foi gerada. Tá bem? Então, esse valor de entalpia de formação ele é característico de cada composto molecular, e nós também obtemos esses valores de variação de entalpia de formação de tabelas de calor de formação, tá bem? E daí eu coloquei para vocês uma tabela dessas lá no Moodle para vocês acessarem, mas também nós temos aqui nos apêndices, né, no apêndice D do Himmelblau, os valores da entalpia padrão de formação de cada um dos compostos que a gente pode estar trabalhando, tá certo? De uma grande quantidade de compostos. Vejam, né, água, amônia, benzeno, os compostos mais comuns e mais utilizados, né? Uma lista grande aqui de compostos, mas nós temos esses valores de entalpia de formação tabelados. E a partir desses valores, então, a gente consegue, vejam que são entalpia de formação padrão. Então, ela é utilizada para calcular a entalpia de reação também na condição padrão. E que daí mais adiante nós veremos como fazer fora da condição padrão. E para que nós consideremos, então, a quantidade que reage, nós precisamos também multiplicar essa entalpia pelo coeficiente estequiométrico, que representa, então, né, quantos mols estão reagindo, estão utilizando essa energia na reação. Então, digamos, se eu vou fazer dos produtos menos os reagentes, para não ficar inconsistente com o que a gente toma como referência lá no balanço de massa, tá certo? Com o coeficiente estequiométrico do composto na reação, se eu vou fazer dos produtos menos os reagentes, eu tenho que considerar o módulo do coeficiente estequiométrico dos reagentes, porque por padrão, para a gente, lá atrás, a gente já considerava negativo quando reagente, tá certo? Então, se eu for fazer produtos menos reagentes, eu tenho que considerar o módulo do coeficiente estequiométrico para os reagentes, porque ele é negativo, né, para ele ficar positivo, e daí eu subtrair de fato aqui produtos dos reagentes dos produtos. Ou eu posso dizer que é o somatório do coeficiente estequiométrico dos compostos I, né, de todas as espécies, vezes a variação de entalpia de formação de todas as espécies da reação, tá certo? Porque daí eu poderia estar aqui somando com o valor negativo dos reagentes, sem me preocupar aqui com a nossa convenção de sinal, positivo para produtos e negativo para reagentes, tá bem? Então, isso considerando uma reação completa. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso, né, como utilizar os dados lá da tabela para calcular essa variação de entalpia padrão. E para uma reação que ocorre de forma parcial, vejam que, né, se nós multiplicarmos a entalpia de formação pela quantidade de mols, né, que de fato reagem, né, e são gerados e que entram, tá certo, no nosso sistema, no nosso processo, né, o que é gerado de produtos, pela nossa equação do balanço molar, né, o N de produtos é igual a N0 mais Ni vezes X. Então, se eu substituir aqui o número de mols de produtos, que eu preciso multiplicar
para calcular a variação de entalpia total de todos os mols que estão no meu sistema, eu posso substituir o dos produtos por essa expressão de acordo com o balanço molar. E para os reagentes, é a própria quantidade que entra, tá certo? É o NI0 que multiplica o calor de formação padrão dos reagentes. Então, quando eu faço essa substituição, né, se eu multiplicar aqui a formação da entrada aqui com os calores de formação dos compostos na entrada, eu vou cancelar esses termos. Como a extensão de reação ela é constante, é a mesma para todos os compostos, como a gente viu lá no composto molar, eu posso tirar ela aqui do somatório. Vou ficar, então, né, com a entalpia de reação padrão, tá certo? Aqui eu não coloquei a bolinha, mas indiquei aqui que é a temperatura e a pressão da condição padrão, como sendo aqui o somatório, né, do produto entre o coeficiente estequiométrico de cada espécie com a entalpia específica, tá certo? Ou seja, aqui a entalpia por quantidade de mol. E quando eu multiplico isso, eu obtenho a variação de entalpia padrão dos compostos, tá certo? Então, se a reação ocorre parcialmente, basta eu multiplicar a entalpia de reação pela extensão dessa reação, que eu vou, de fato, estar obtendo quanto de energia, né, de calor, essa reação está liberando ou está consumindo. Bom, um outro exemplo aqui, então, para a gente entender, né, como a gente poderia realizar o cálculo da entalpia de padrão de reação, conhecendo esses valores de entalpia de formação padrão que são tabelados para cada composto. Calcule a entalpia padrão de reação para a seguinte reação em que participam 4 mols de amônia. Tá certo? Aqui é uma reação de 4NH3 reagindo com 5O2, formando 4NO mais 6H2O. Então, para calcular a entalpia padrão dessa reação, eu preciso da entalpia de formação de cada um dos compostos da reação. Então, preciso da entalpia de formação padrão da amônia, do oxigênio, né, do NO e do H2O. E aqui o problema já trouxe, né, já apresentou para a gente. Mas se eu não conhecesse, eu teria que ir, então, aqui no apêndice e procurar cada um dos compostos e olhar aqui a entalpia de formação padrão para poder realizar esse cálculo, né, e obter essas informações. Então, aqui já temos os valores e tenho a quantidade de mols que reagem, certo? Porque vejam que a entalpia de formação padrão, ela é específica. Ela é em quantidade de energia por mol. Então, se eu quero saber da reação com 4 mols de amônia reagindo, eu vou precisar multiplicar pelo número de mols de cada composto que balanceiam estequiometricamente essa reação para 4 mols de amônia. Bem? Então, vejam aqui que esses 4 mols de amônia, eles representariam como se fosse a nossa base de cálculo do que está entrando e está reagindo. E conhecendo aqui a entalpia de formação padrão de cada um desses compostos, e sabendo, né, o número de mols que reagem, né, e que são formados, simplesmente a gente vai substituir na nossa equação lá de entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, bem com o coeficiente estequiométrico negativo para os reagentes. Dessa maneira aqui, então, vai ficar 4 mols aqui de NO, vezes a entalpia de formação do NO, porque é primeiro os produtos, né, menos os reagentes, mais 6 mols de água, vezes a entalpia de formação padrão da água, mais, né, menos 5, porque o oxigênio é reagente, vezes a entalpia de formação padrão do oxigênio, que é 0, tá certo? E para todos os gases, né, monatômicos e compostos elementares, por padrão, a entalpia de formação vale 0, tá? Mais menos 4, né, que seria o coeficiente estequiométrico da amônia, negativo porque ela é reagente, vezes a entalpia de formação padrão da amônia. E com isso nós temos a entalpia padrão de reação, né, a 25 graus, para 4 mols de amônia, certo? Para a reação balanceada estequiometricamente. Essa é a energia, e vejam que é um valor negativo, né, indicando, então, que essa energia é liberada em função dessa reação, porque, né, o sistema, se a gente considerar o sistema como um sistema onde ele reage, se um valor de energia é negativo, quer dizer que esse sistema está perdendo essa energia está sendo liberada. E se eu quisesse saber o quanto de energia é liberado por mol de amônia que reage, bastaria, então, dividir
pela quantidade de mols que tornam a estequiometria da reação, né, balanceada para as quantidades inteiras que a gente viu. Então, se eu dividir aqui a entalpia da reação para 4 mols de amônia por 4 mols, eu vou obter a quantidade de energia que é liberada dessa reação, liberada porque é negativa, indicando que é uma reação isotérmica, por mol de amônia que está reagindo. Então, vejam, se eu tenho um balanço, vou fazer mais adiante, como nós veremos, um balanço de energia em um sistema onde ocorre uma reação química, eu preciso saber calcular e ter, né, de posse a entalpia dessa reação para poder calcular o balanço de energia. E é a partir daqui que a gente obtém essa entalpia de reação. Isso aqui, se a reação está ocorrendo a 25 graus Celsius, tá? Porque essa é a entalpia a 25 graus Celsius. Porém, eu poderia ter a reação ocorrendo em uma temperatura diferente da temperatura padrão, certo? E daí, como que a gente faz para determinar a entalpia de reação se a reação não ocorre a 25 graus Celsius? Se ela ocorre a uma outra temperatura? Bem, sendo a entalpia uma função de estado, tá certo? E por isso, né, aquela definição que eu mostrei para vocês na primeira aula de balanço de energia, né, indiquei que algumas grandezas eram função de estado e outros eram função da trajetória, né, por isso essa definição é importante, tá certo? Porque ela é quem vai dar validade para a forma de cálculo que a gente vai trabalhar aqui agora. Como a entalpia é uma função de estado, ela só depende do seu estado inicial e do seu estado final, assim como a energia interna, assim como outras propriedades que a gente viu lá na primeira aula. Então, nós podemos, né, em uma temperatura diferente da temperatura de referência, né, ou da temperatura padrão, nós temos aqui que, se eu tenho os reagentes reagindo a uma determinada temperatura TI inicial, e formando os produtos nessa temperatura, e eu quero saber a entalpia de reação nessa temperatura, né, considerando que a reação ocorreu a temperatura constante, a variação de entalpia do estado 1 para o estado 2 é simplesmente, né, a entalpia do estado 2 menos a entalpia do estado 1, ou seja, o ΔH de sair do estado 1 e chegar no estado 2. E como a entalpia é função de estado e só depende do estado inicial e do estado final, por exemplo, a entalpia que eu obteria seguindo o caminho da reação do estado 1 até o estado 2 é a mesma variação de entalpia que eu devo ter seguindo outro caminho, que poderia ser de resfriamento dos reagentes até a temperatura de referência, mais a entalpia de reação padrão, que ocorre, né, na temperatura de referência, 25 graus, e que a gente conhece, né, da tabela, utilizando os valores de entalpia de formação, mais a variação de entalpia dos produtos que foram gerados nessa reação até a temperatura no estado 2, tá certo? Então, como entalpia é função de estado, a variação que ocorre daqui para cá é a mesma variação que deve ocorrer se eu percorrer esse outro caminho também. E como que eu vou percorrer esse outro caminho? Eu vou resfriar os reagentes utilizando CP, né, e a variação de entalpia de variação, seja sem mudança de fase, ou se tiver mudança de fase, daí considerando a mudança de fase até 25 graus Celsius, determinar, né, e calcular a entalpia de reação padrão, como a gente viu ali no exemplo anterior, usando a entalpia de formação padrão dos compostos das tabelas, mais a variação de entalpia de 25 graus até a temperatura de referência, considerando a variação de entalpia sem mudança de fase, ou com mudança de fase, se ocorrer também, de 25 até a temperatura em que ocorre a reação, ou seja, usando o CP dos produtos, né, que eu usei o CP dos reagentes para resfriar, e aqui o CP dos produtos para aquecer. Então, vejam que eu preciso calcular 3 etapas, né, 3 pontos para saber a variação de entalpia em uma reação diferente da reação na condição padrão, certo? Mas é possível, e, né, graças aqui, a definição de que entalpia é função de estado. Então, depende só do estado final e estado inicial, não do caminho, né, da trajetória que eu percorro para sair de um estado inicial e chegar em um estado final. Certo. Então, vejam aqui, para a etapa de aquecimento, né, ou de resfriamento que não tem reação, né, seja aqui essa etapa para os reagentes ou para os produtos,
A variação de entalpia, na temperatura que eu quero saber, a entalpia de reação em relação à temperatura padrão, vai ser, né, o número de mols que estão reagindo ali, vezes a entalpia de aquecimento e resfriamento, mais a entalpia de mudança de fase, se houver mudança de fase para algum desses compostos nesse caminho, tá certo? Se não houver, vai ser simplesmente esse primeiro termo, tá certo? E daí a variação de entalpia de mudança de fase é zero, porque não ocorre mudança de fase. Considerando a etapa reacional, daí nós teremos, então, a entalpia de reação total na temperatura que não é a temperatura de referência, ou seja, a variação de entalpia dos reagentes, da temperatura que eu quero saber, essa entalpia de reação, né, até 25, calculada, né, aqui em cima, para os reagentes, mais a entalpia padrão de reação, mais a entalpia de variação de temperatura dos produtos, tá certo? De 25 até a temperatura, tá certo? E aqui também, essa variação para os produtos é calculada da mesma forma que aqui em cima. Em uma notação um pouco mais reduzida, simplesmente, né, multiplicando aqui o número de mols pela entalpia específica para ter a entalpia total, né, dos compostos, né, eu posso dizer que a variação de entalpia da reação a uma temperatura diferente da temperatura padrão é a variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes, mais a variação de entalpia da reação a 25 graus Celsius. E por que aqui ficou menos, né, para os reagentes? É porque vejam que aqui em cima, antes eu considerei o caminho inverso, de 25 até a temperatura que eles estão reagindo. Mas, na verdade, né, a entalpia ela é ao contrário, ela é da temperatura que está reagindo até 25. Então, né, como eu estou mudando o sentido, né, o caminho é o mesmo, né, a diferença de temperatura continua sendo a mesma, e como esse é um processo de resfriamento, a variação de entalpia tem que ser negativa, certo? Então, se eu fosse calcular que essa quantidade aqui, de 25 até a temperatura que eu quero, é menos a diferença da temperatura que eu quero até 25. Eu represento como menos também, justamente porque é um processo de resfriamento e é uma energia que eu estou removendo. Bem, então, e a dos produtos, eles estão sendo aquecidos até a temperatura que eu quero. Então, por isso, positivo aqui na nossa equação. Agora, vamos ver como a gente utiliza, então, essa expressão para determinar uma entalpia de reação em uma temperatura diferente da temperatura padrão. Então, vamos ver um exemplo, mais um exemplo aqui. Um pesquisador acredita ter desenvolvido um novo catalisador para conduzir a reação de 100% de conversão do CO2, né? Ou seja, CO2 reagindo com 4 mols de hidrogênio, formando 2 de água mais 1 de metano. Admita que os reagentes entram em condições estequiométricas com 10 mols de CO2 e determine o calor de reação se os gases entram e saem a 1 atm e 500 graus Celsius. Ou seja, reação ocorre a 500 graus Celsius, então não é a entalpia de reação padrão. E eu entro com 10 mols de CO2, reação 100% de conversão e condições estequiométricas. Portanto, primeiro passo, né, fazer o balanço de massa para saber os números de mols que eu vou ter, buscar a entalpia de formação dos compostos envolvidos para calcular a variação de entalpia de reação padrão. E o problema já dá para a gente aqui, o que facilita bastante a variação de entalpia específica de cada composto entre 25 e 500 graus Celsius. Certo? Então, isso facilita bastante. Se o problema não tivesse fornecido aqui para a gente, como que a gente determinaria essa variação de entalpia entre 500 e 25 graus Celsius? Integral de Cp dt, nesse intervalo de temperatura, e se algum composto tiver mudança de fase nessa temperatura, e aí a gente precisa checar o diagrama de fase de cada substância, a entalpia de vaporização dessa substância, certo? E entre os nossos compostos aqui, se nós olharmos, né, tanto CO2 quanto hidrogênio, água e metano, apenas a água em 1 atm que tem a vaporização ocorrendo a 100 graus Celsius. Então, para CO2, hidrogênio e metano, eu poderia simplesmente fazer integral de Cp dt. Mas para a água, não. Para a água, eu teria que considerar integral de 25 até 100, com o Cp da água, mais a entalpia de vaporização da água em 100 graus Celsius,
mais a integral de 100 até 500 com o CP da água na fase gasosa, ou seja, o CP do vapor. Bem, então, para a água eu teria que determinar dessa maneira. Mas como o problema já passou para a gente aqui os valores, né, vai facilitar aqui o nosso cálculo da entalpia de reação em condição distinta. Primeiro ponto, balanço material. Quantidades estequiométricas e conversão de 100%. Então, na alimentação, né, não foi dito que entram produtos, então a gente vai considerar que entram só reagentes. 10 mols de CO, a quantidade estequiométrica necessária em hidrogênio, 40 mols. E na saída, né, por conta da conversão de 100%, não sobra CO2 e nem hidrogênio, porque nenhum deles estava em excesso. E são formados aqui 20 mols de água e 10 mols de metano, de acordo com o balanço, né, molar, se nós utilizássemos o balanço molar com conversão de 100% para essa reação aqui. Bem, então, vamos lá. A gente precisa calcular os 3 intervalos do caminho que a gente vai percorrer para determinar a entalpia de reação fora da condição padrão. Então, a entalpia de resfriamento dos reagentes, tá certo? Ou seja, a entalpia de resfriamento do CO2 e do hidrogênio de 500 até 25, né? Ou seja, eu conheço essa entalpia dos reagentes, né? Foi fornecido, né? Tá tabelado aqui, vezes o número de mols que eu tenho resfriando nesse intervalo, certo? E tenho aqui, então, esse valor. A entalpia de reação padrão, ou seja, produtos menos reagentes, certo? E assim, então, eu determino aqui e encontro essa entalpia de reação. Essa entalpia de formação padrão foi fornecida, mas se não fosse fornecida, eu poderia buscar na tabela de entalpia de formação. E o último caminho, né, que é o aquecimento dos produtos de 25 até 500 graus Celsius, certo? Ou seja, aqui, né, o número de mols gerados de cada produto vezes a entalpia de variação de temperatura dos produtos, que também foi fornecido, e como eu comentei, né, se não tivesse sido fornecido, a gente teria que calcular com a integral de CPDT, né, e ainda para a água ou para qualquer substância que tivesse variação de fase, também somada a variação de entalpia de mudança de fase nesse intervalo de temperatura. Então, determinadas as quantidades, basta a gente substituir na nossa equação ali, né, considerando que a variação para os reagentes daí é negativa, tá certo? Já tem o negativo da fórmula aqui da equação, mostrando que é um resfriamento, né? Nesse caminho a gente está perdendo energia. Então, substituindo aqui os nossos valores, a gente vai obter a entalpia de reação a 500 graus Celsius. Entalpia da etapa, né, de aquecimento dos produtos, menos a entalpia da etapa de resfriamento dos reagentes, mais a entalpia de reação padrão, que daí o sinal vai ser definido por conta de se a reação ser endotérmica ou exotérmica, em função da entalpia de formação dos reagentes e produtos envolvidos nessa reação. Resolvendo aqui, então, a entalpia de reação para essas quantidades molares, né, e vocês viram que a gente já multiplicou pelas quantidades molares, a 500 graus Celsius equivale a menos 1.848,83 kJ, certo? A cada 10 mols de CO2 que reagem a 500 graus Celsius, a minha reação libera menos 1.848,83 kJ. Bem? Bom, a atividade da aula de hoje, da aula 20, vai ser vocês resolverem os 3 exemplos da aula, tá certo? Considerando alguns números de mols aqui em quantidades diferentes para calcular as variações de entalpia, tá certo? Eu acho que alguns foi calculado em entalpia específica, tá certo? Mas daí você vai calcular como entalpia total, multiplicando pela base de cálculo que vocês têm. As principais referências da aula, tá certo? O principal livro ainda, o livro do Rimablau. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.